A proposta de hoje é desafiadora. Muitos teólogos evitam este assunto porque ele não traz popularidade. Porém, aqui no Teolosofando, nós enfrentamos todos os desafios necessários para nos mantermos fiéis às Escrituras Sagradas. E estudar a carta aos Romanos e não falar da doutrina da depravação total da raça humana é negligenciar toda a construção teológica proposta pelo apóstolo Paulo. Então, tome aí o seu material de apoio e vamos juntos trilhar o caminho do conhecimento. Graça e paz, amados do Senhor. Sejam bem-vindos ao Teolosofando para mais um encontro onde o conhecimento bíblico se transforma em vida prática. Hoje vamos mergulhar num daqueles temas indigestos da teologia, a doutrina da depravação total. Mas antes, pegue a sua Bíblia, seu caderno de apoio e, é claro, deixe o seu coração aberto, porque aqui nós estudamos não apenas teologia, mas buscamos a face daquele que é o fundamento de todo o saber. Vamos orar? Nós entendemos que apenas com o auxílio do Espírito Santo é que podemos compreender com clareza a revelação de Deus através das Escrituras. Então, onde você estiver, se puder parar um pouquinho, nós vamos estar orando neste momento. Pai, nós queremos te louvar pela oportunidade de mais uma vez nos encontrarmos aqui no Teolosofando para estudarmos as Sagradas Escrituras. Nós declaramos a nossa dependência do Senhor para que possamos compreender todo este assunto proposto aqui nesta aula. Sabemos que é desafiador, mas o teu Espírito Santo, que é o nosso consolador, nos guiará para que possamos ter clareza daquilo que o Senhor deseja transmitir ao nosso coração através da tua palavra. Portanto, ilumine a nossa mente, como também incendeie o nosso coração com o teu Espírito Santo. E aproveitamos para orar em favor daqueles que nos acompanham aqui neste canal. Em nome de Jesus, derrame a tua graça e as bênçãos do Senhor sobre a vida de todos, para a glória do nome de Jesus Cristo. Assim, nós oramos. Amém. Glória a Deus. Não se esqueça, antes de qualquer coisa, antes de nós avançarmos, compartilhe o link desta aula. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveite, já se inscreva, ative as notificações, comente, deixe aí a sua contribuição, porque nós estamos desenvolvendo algo significativo aqui e precisamos do seu apoio, que você nos auxilie compartilhando, comentando, deixando o seu like aí. É muito importante para nós, como também assim nos auxilia a levar esta mensagem ao coração de mais pessoas, tá bom? Então faz isso aí, nós precisamos do seu apoio também. A Bíblia nos ensina que todos os seres humanos, por causa do pecado, nascem moralmente e espiritualmente depravados e impotentes para fazer qualquer coisa digna aos olhos de Deus, sem que haja uma infusão da graça para superar os efeitos do pecado. Mas, afinal de contas, o que é pecado? O pecado, normalmente, é concebido como falha moral e ética, mas vem
do grego hamartia, que significa errar o alvo proposto por Deus. Mas o seu conceito vai muito além disso. Ele é o estado de alienação, de separação entre Deus e a criatura. É uma constante perversão da imagem de Deus no ser humano. Então, observe que o pecado é tanto é um ato deliberado, é uma ação deliberada do ser humano a fim de errar aquilo que Deus já propôs a ele, como também, como consequência disso, é um estado de separação, um estado de alienação entre Deus e a sua criatura, a sua criação. Augustus Strong nos auxilia definindo o pecado da seguinte maneira: acompanhe na transição. O pecado é a falta de conformidade com a lei moral de Deus, quer em ato, disposição ou estado. Por sua vez, N.T. Conner contribui dizendo que podemos definir o pecado como uma rebelião contra a vontade de Deus. N.T. White, que é um teólogo do qual nós já apresentamos aqui em aulas anteriores, ele diz que o pecado não é apenas um ato errado, é antes de qualquer coisa um poder que ousamos dizer ter vida própria. Ou seja, nas palavras de N.T. White, pecado não é apenas um ato deliberativo do ser humano em errar aquilo que Deus propôs a ele, por isso hamartia, errar o alvo, mas é algo que tem vida própria. É algo que é inerente à raça humana caída, e nós faremos lá na frente um link com Gênesis 3, do qual nós perceberemos claramente tudo isso. Mas eu quero convidá-lo a tomar a sua Bíblia para que possamos dar sequência dentro dos nossos estudos da carta aos Romanos, no qual nós vamos agora trabalhar algumas perícopes do capítulo de número 3. Inicialmente, o apóstolo Paulo vai nos apresentar uma doutrina que é tão relevante quanto a doutrina da depravação total, do qual nós entenderemos o seu conceito, significado mais à frente, que é a doutrina da universalidade do pecado. Observe comigo Romanos capítulo 3, a partir do verso 10. A Bíblia diz assim: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam seus caminhos e não conhece o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Paulo, ele apresenta aqui uma série de citações do Antigo Testamento para demonstrar que todos, sem exceção, estão sob o pecado, estão debaixo do poder do pecado. Ele menciona: não há justo sequer, não há ninguém que faça o bem, todos se extraviaram. Primeiro, ele propõe que ninguém é moralmente superior, nem judeus, nem gentios, e vimos claramente isso nos nossos dois
primeiros encontros. Posteriormente, ele vai dizer que o pecado afeta todas as áreas da vida humana: linguagem, ações, relações. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele propõe que o pecado atingiu todo o seu ser, corpo e alma. O pecado enfiou seus tentáculos em todas as áreas da sua vida: razão, emoção e evolução. Então, quando nós falamos da universalidade do pecado, estamos dizendo que todos pecaram. Todos os seres humanos estão debaixo do mesmo jugo, o jugo do pecado. Então, nos primeiros versos que nós acabamos de ler, a partir do versículo de número 10, o apóstolo Paulo apresenta a universalidade do pecado. E este pecado, nas palavras de Hernandes Dias Lopes, enfiou os seus tentáculos em todas as áreas da vida humana: sua razão, emoção e seus desejos, sua volição. Posteriormente isso, Paulo também vai falar sobre o propósito da lei, versos 19 e versos 20, do qual você pode acompanhar na transição. Nós temos a preocupação de sempre trazer esses slides a você para que possa dar pausa, fazer as anotações devidas. Aqui é uma aula completa da qual você pode perpetuar o seu conhecimento. Anote, marque, tire print da tela, fique à vontade. Esses slides é para contribuir com o seu saber. Qual é o propósito da lei? Ele nos apresenta nos versos 19 e versos 20. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Então, a proposta da lei é que ela não salva, mas é revelar o pecado. Isso nos mostra a necessidade de um Salvador. A lei, ela aponta o nosso pecado e, ao mesmo tempo, a sua voz ecoa, dizendo que necessitamos de um Salvador. Na continuação dos nossos estudos, nós veremos a doutrina da justificação pela fé. Por isso é importante nós compreendermos essa construção, colocando a base, um tijolinho por vez, e assim nós vamos estabelecendo todo o nosso conhecimento. Este conhecimento que deve se transformar em prática. Então nós acabamos de ver que a lei não salva, mas revela o pecado e, ao mesmo tempo, nos mostra a necessidade que temos de um Salvador. Na sequência, versículo 21 e versículo 24, ele nos apresenta a justiça de Deus revelada. Ele nos diz: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus e dependente da lei, da qual testemunha a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, após falar da universalidade do pecado e dizer que todos, sem exceção, estão debaixo do jugo do pecado, ele nos apresenta
o propósito da lei, dizendo que ela foi um condutor, ela foi um aio que nos revelou os nossos pecados e nos mostrou a necessidade que temos de um Salvador, porque ninguém, e absolutamente ninguém, é capaz de cumprir toda a lei, portanto, a salvação é mediante a graça de Deus. Posteriormente isso, ele fala sobre esta graça que nos foi revelada através de Jesus Cristo. Esta graça que chegou até nós através da pessoa bendita de Jesus. Paulo resume no versículo 23 o ponto ao qual chegou a sua reflexão até aqui. Tanto judeus como gentios pecaram e falharam em refletir a glória de Deus. Glória qual, como criaturas portadoras de sua imagem, foram chamados a refletir. Na perspectiva bíblica, estão todos escravizados, do mesmo modo que Israel, no Egito, nos apresenta N. T. White. Então, após mostrar a condenação universal do pecado, Paulo apresenta a solução divina, a justiça de Deus à parte, mediante a fé em Jesus Cristo. Mas afinal, o que é a doutrina da depravação total? Nós já entendemos a doutrina da universalidade do pecado, o propósito da lei. Mas agora nós vamos mergulhar numa das doutrinas mais espinhosas da soteriologia, a depravação total da raça humana. E eu quero iniciar este tópico convidando Luiz Berkhoff, na sua teologia sistemática, a contribuir conosco. A expressão depravação total indica que a corrupção inerente abrange todas as partes da natureza do homem, todas as faculdades e poderes da alma e do corpo. Nós podemos ver a doutrina da depravação total da humanidade de forma clara, sem distorção e perversão no seu relacionamento com Deus, consigo e com o próximo. Os relacionamentos humanos foram manchados, corrompidos por causa do pecado. Como eu já mencionei, Hernandes Dias Lopes ele propõe que o pecado atingiu todo o seu ser, corpo, alma. O pecado enfiou seus tentáculos em todas as áreas da vida humana. Jamais significou, e eu preciso ser justo com isso, que cada ser humano é tão depravado quanto poderia ser, mas sim que cada parte da natureza humana, inclusive a nossa mente, ela foi distorcida por causa do pecado. Silas Daniel, no seu livro Arminianismo, a Mecânica da Salvação, ele diz: essa depravação não é total no sentido de intensidade, mas de abrangência. Ela é total porque o pecado, além de prevalecer interiormente, contamina todas as áreas da vida da pessoa, como coloca Geisler corretamente. O pecado se espalhou por todas as partes do nosso ser, mente, emoções, vontade e corpo. Porém, isso não significa que todos os seres humanos são extremamente maus, mas que todos eles não são tão bons quanto precisariam ser. Em síntese, a depravação total quer dizer que todos os seres humanos, em todo o seu ser, foram contaminados pelo pecado. E eu quero mostrar isso fazendo um link
com Gênesis capítulo 3. Então nós estamos estudando a carta aos Romanos, mas faremos um link com a queda. É impossível falar de pecado sem observarmos Gênesis capítulo 3, que é a narrativa da queda do homem. O homem sofreu perda física, psíquica, social e espiritual. O pecado é uma ruptura ontológica que aliena o ser humano de Deus, do próximo e de si mesmo, como veremos a seguir. Portanto, tome aí a sua Bíblia para fazermos juntos essa leitura a partir do verso 7 de Gênesis capítulo 3, e eu vou pontuando alguns versículos aqui e comentando para compreendermos essa construção. Então, primeiramente, veremos as consequências espirituais. A partir do verso 7, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Portanto, o pecado traz vergonha, pois agora eles perceberam que estavam nus. O pecado traz medo e eles mesmos testificam: nós ouvimos a tua voz e tememos. E o pecado também traz isolamento. Eles se escondem. Então, vergonha, medo, isolamento como causas, como consequências da queda, consequências espirituais. Se observarmos, é justamente isso que acontece quando nós pecamos. Então, como consequência da queda, o pecado nos traz vergonha, nós nos sentimos constrangidos, sentimos medo e, ao mesmo tempo, nos isolamos. Nos isolamos do nosso relacionamento com Deus, nos isolamos do nosso relacionamento com o próximo. O pecado também trouxe consequências físicas e de ordem natural. A partir do 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? Gênesis 3, 9. Então, observe que a iniciativa de resgatar o homem sempre parte de Deus. Nós chamamos isso na teologia de monergismo. É Deus resgatando o homem caído. O verso 16. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz, seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que se alimentar-se das plantas. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Dentro desta perícope, nós temos desordem fisiológica. Quando Deus declara: multiplicarei grandemente o sofrimento da sua gravidez, em meio a dores dará a luz a filhos. Portanto, a gravidez se tornou um pesar,
aquilo que deveria ser algo prazeroso, que trouxesse alegria à mulher, trouxe como consequência sofrimento. Depois nós temos o desequilíbrio dos anseios e desejos. O teu desejo será para o teu marido. E por fim, desestrutura social. E ele te governará. Nós temos o desequilíbrio, a desestrutura física da natureza, quando o próprio Deus declara: maldita é a terra por tua causa, em fadiga obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. A terra foi amaldiçoada por causa de Adão. A maldição converteu esse planeta do Éden num vale de lágrimas. Tinha sido criado com todos os seus ornamentos da perfeição, mas no momento foi revogada a lei e convertido num palco onde os mais tétricos dramas se haviam de realizar. Então nós temos um desequilíbrio fisiológico, desequilíbrio dos desejos, como também desestrutura física da natureza. Como nós não poderíamos deixar de mencionar as consequências dispensacional. Versículo 23. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Nós temos aqui um dos versículos mais tristes de toda a Bíblia. O homem sendo mandado embora do jardim, lugar de delícias, de prazer, onde ele gozava da plenitude de um relacionamento com Deus. Agora, como consequência dispensacional do pecado, ele é mandado embora. E isso traz separação. A separação é o resultado inevitável do pecado. Por isso, Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, porque todos pecaram e separados foram da glória de Deus, mandados embora deste relacionamento. O pecado traz separação. E Bonhoeffer, ele assegura: o pecado não é apenas um ato moral, mas uma condição existencial que gera vergonha, isolamento e a ilusão de autossuficiência. O homem se sentiu autossuficiente quando deliberou, quando decidiu pecar contra uma ordem direta do próprio Deus. Não comerás do fruto, mas o homem desobedecendo, de forma deliberada e incisiva, desobedeceu o mandamento de Deus. Isso trouxe consequências espirituais, físicas, naturais e dispensacional. Porém, no meio deste fatídico episódio, encontramos a mais bela promessa das Escrituras, revelando a infinita graça de Deus para o homem. Porém, inimizade entre você e a mulher, e a sua descendência, e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. O verso 15 nos dá o primeiro som do evangelho. Por isso, ele é classificado como proto-evangelho. A graça de Deus é revelada por meio de Jesus Cristo. Lá no Éden, quando o homem pecou,
quando o homem foi separado da graça e da glória de Deus, o próprio Deus pregou o evangelho ao homem. Eu enviarei a semente da mulher, aquele que pisará a cabeça da serpente. E este é Jesus Cristo de Nazaré. A graça de Deus sendo revelada ao homem desde o jardim do Éden. E Romanos 3:24, nós temos esta graça se manifestando mais uma vez, quando Paulo conclui: sendo justificados gratuitamente por sua graça. O pecado pôde até ter enfiado os seus tentáculos em todas as áreas da vida humana. Porém, a graça de Cristo nos justifica diante da lei. E isto é um antídoto contra este veneno. Paulo, em outro momento, ao escrever aos Efésios, lá no capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Portanto, nós descansamos o nosso coração nesta promessa. Reconhecemos que somos pecadores porque a queda de Adão atingiu toda a raça humana, como veremos na construção do apóstolo Paulo, capítulo 4 e capítulo 5 posteriormente. Mas a graça de Deus se manifestou em Jesus Cristo. Lembra que eu disse que a lei, ela revela a necessidade que temos de um Salvador? Pois é, Jesus Cristo é este Salvador. Jesus Cristo é aquele que foi enviado por Deus e para pisar a cabeça da serpente. Pela graça sois salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Glória ao Senhor, glória a Deus por esta mensagem. Então nós vimos hoje sobre a universalidade do pecado, quando Paulo diz que o pecado atingiu todas as áreas, e nas palavras do reverendo Hernando Dias Lopes, ele enfiou seus tentáculos em todas as áreas da vida humana. Vimos o propósito da lei, como também a necessidade que temos de um Salvador, e por fim, fazendo um link com Gênesis 3, nós vimos a declaração de Deus que enviaria aquele que pisaria a cabeça da serpente, Jesus Cristo de Nazaré. E ele veio ao mundo, cumpriu o ministério do Pai e nos resgatou. Nas palavras do próprio Paulo, isso é chamado de redenção, que é um tema para uma das aulas a seguir, e assim nós compreenderemos toda essa construção. No próximo encontro, estudaremos o tema a justificação pela fé, e você não pode ficar de fora de nenhum desses nossos encontros, tá bom? Façamos um combinado. Nós estamos preparando com muito carinho todo esse conteúdo para você, e você coloque aí na sua agenda. Quinta-feira que vem nós temos o encontro. Você já faz parte deste canal, faz parte dessa comunidade? Então seja mais uma vez bem-vindo. Se ainda não faz parte, aproveite este momento, se inscreva no canal, ative as notificações, curta o link desta aula e compartilhe. Compartilhe à vontade tudo isso que nós estamos trabalhando aqui. E eu aguardo você para a nossa próxima aula, quinta-feira que vem, justificação pela fé. Então, um grande abraço e até lá.